Bem, falar um pouco sobre a minha carreira e como eu cheguei aqui, tem algumas etapas bem definidas. Iniciei os estudos em 1996, na PUC, me formei em 2001. Desde o segundo período eu acompanhava já a parte de cirurgia, emergência, trauma, porque na minha cabeça, qual é a minha missão? Ainda é hoje, né? É ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas aonde eu consegui. E isso se demonstrou de uma maneira completamente concreta, né? Na cirurgia e na emergência, que literalmente era salvar vidas e tirar com a mão, né? As coisas. Então, durante muitos anos, foi isso que eu vivenciei, foram essas histórias que eu entendi e vi, e a partir disso, eu comecei a entender várias situações, a começar por... Existem coisas que são totalmente explicáveis e existem outras coisas que a gente não tem exatamente uma explicação racional para o que acontece. Para determinados pacientes que você dava como uma situação muito difícil, pedido um prognóstico ruim e o paciente saía bem, e outras também ao contrário. E dentro disso, junto também uma rotina exaustiva, né? Uma rotina de dias a fio de plantão, dias a fio de cirurgias, reavaliações, complicações que a gente às vezes tem que reintervir, ou sobreaviso que a gente tem que ir, né? Então, por muitos anos a minha vida foi essa. Depois disso, me casei, fiquei 7 anos com meu marido, ainda a gente sem decidir ter filhos. Depois decidimos por ter filhos. Esse foi um outro grande turning point da minha vida. Quando eu decidi ser mãe, eu tive a primeira gestação, que eu descobri no meio de uma sequência de 5 dias de plantão. E aí eu comecei a sangrar no 6º dia, passei noite acordada fazendo cirurgia grande, etc. Daí comecei a sangrar no dia seguinte, infelizmente tive uma perda, primeira perda gestacional, e ali foi um momento crítico para mim, onde eu tive que parar e, pela primeira vez, entender e respeitar os limites do corpo, né? No sentido de não tem como continuar fazendo plantão noturno, continuar nessa vida louca, entre aspas, e gerar uma vida. Então aí eu tive que optar. Tive que dar a primeira linha de limite, né? O primeiro muro de era foi colocado ali, né? E aí eu não fiz mais plantão noturno, etc. 6 meses depois estava grávida, gestei meu primeiro filho, ainda trabalhando bastante, até quase o último dia de gestação. O que eu também não recomendo, né? Hoje eu vejo isso, não via lá atrás. Então tudo isso que eu tô trazendo para vocês reflete o que eu já passei e vivenciei, como eu posso trazer isso para vocês de uma maneira a ajudar, né? Nessas questões onde a gente não entende a recorrência, né? Então, a partir dali, a vida mudou novamente, né? E dessa forma, então, com a criação dos filhos, né, maternar e trabalhar e associar as duas coisas, né, toda essa jornada, né, da mulher moderna, né, que nós temos que fazer, que a nossa geração talvez seja a primeira que está conseguindo tentar começar a entender o que está acontecendo e tentar equalizar, equilibrar essas questões, né. Eu comecei aí a estudar e me aprofundar em outras áreas, né? E aí até em 2018 eu ainda trabalhava em um hospital de emergência. De 2014 a 2020 agora eu trabalhava também com transplantes, né? Numa equipe de transplantes na cidade com transplantes de fígado, pâncreas e pâncreas-rim, na equipe de implante, né? Auxiliava. E aquilo era muito pesado pra mim. Também é maravilhoso, cirurgia é maravilhosa, é linda, técnica, mas o ritmo já era muito pesado pra mim. Porque eu já não tinha mais 20 anos, eu já não tinha mais a mesma vivacidade. E aquilo tava interferindo, realmente, na essência, né, de quem eu era. Por quê? Porque eu não tava respeitando as minhas outras partes, né, as minhas outras partes. Inclusive, né, esse meu primeiro filho, o Klaus, né, hoje ele tá bem, tá com 14 anos, mas ele nasceu de uma maneira muito crítica, ele ficou internado 13 dias, ele quase não tava mais aqui com a gente. E aí foi o primeiro chamado simbólico, diretamente do coração, onde eu tava ainda anestesiada, e eu senti uma força que não pertencia a mim, me puxando pelo coração para a UTI, que
que eu tinha que ver meu filho naquele momento, naquela hora. E ele só tava piorando naquele primeiro dia de vida. E eu encontrei a chefe da UTI num sábado de manhã. E essa chefe da UTI me viu desesperada na cadeira de roda, ainda não conseguia nem andar direito ainda por causa da anestesia, que não tinha passado ainda da cesárea. E ela falou pra mim, cara, o que aconteceu? Daí eu expliquei, olha, aconteceu isso, assim. Ela falou, não, para tudo. Começa antibiótico pra ele, porque pelo que você tá me falando, a gente tem um quadro que tava assintomático, etc. E ela começou o antibiótico. Eis que 12 horas depois, ele já tava melhorando, já tinham tirado a primeira droga vasoativa, já tinham tirado a segunda na sequência. No outro dia de manhã ele tava sem drogas, quer dizer, ele tava mantendo a pressão sanguínea sem medicação. Aí foi aonde eu entendi esse chamado como você vai ser mãe ou não vai, né? Assim, foi aquilo me parou de tal maneira que eu entendi, né? Foi o segundo muro colocado nesse sentido, né? Da gente entender que determinadas coisas não têm uma explicação exatamente lógica, mas que se a gente estiver atento aos sinais, a gente consegue entender e a partir disso a gente consegue sofrer menos, né? Então, a partir dali eu entendi o chamado da maternidade, que não era só, minha missão aqui não era só ser médica e através de ser médica, ser uma curadora e tentar ajudar os outros no seu sofrimento, curar quando possível, tratar sempre que indicado e aliviar o sofrimento sempre. Eu tinha um outro chamado, o chamado da maternidade, né? Onde eu conseguia... E aí é onde se abriu o leque para o autoconhecimento, porque eu tinha que me conhecer para conseguir me entender e entender meus filhos, para conseguir educá-los. Então, o que eu trago aqui hoje, né, ampliando esse leque, fazendo a abertura dessa agenda online, esse atendimento online, nada mais é do que eu já venho fazendo e praticando de maneira presencial com os meus pacientes já faz um tempo, mas que a gente talvez ainda não tenha um nome próprio para colocar. A medicina simbólica é um nome simbólico, né? Talvez mais pra frente isso vai ter um nome de especialidade, né? É algo que tá vindo à tona agora cada vez mais. Por quê? Porque o momento tá pedindo isso. O momento da humanidade. O momento da humanidade tá requerindo isso, né? Olhe pra dentro. Comece a entender. O que eu posso fazer efetivamente para mudar de dentro para fora? E não só usar um tampão, né, um buffer que a gente fala, né? Ou usar um band-aid numa ferida que talvez esteja aberta, sangrando há muitos anos e que o que ela precisa é limpeza, antibiótico, cura. Tô falando simbolicamente isso, gente. Que é a mesma coisa que a gente faz numa ferida concreta aberta, tá? Essa é a minha trajetória até aqui. E se precisarem da gente, estaremos aqui tanto no presencial, quando eu estou em Curitiba, onde eu trabalho, né? Curitiba e cidades próximas, como, então, na modalidade online. Um beijo